Quero te falar que o São Paulo registrou prejuízo pesado depois dos 5 primeiros meses de 2026. De acordo com o balancete do clube, o São Paulo registra um déficit de 65 milhões e 700 mil reais. O orçamento previa que depois de 5 meses esse resultado negativo seria de 50 milhões de reais, ou seja, o São Paulo conseguiu ficar 15 milhões de reais pior do que um resultado que já era previsto para ser negativo. O endividamento do São Paulo também subiu. São Paulo, no fim do mês de maio, devia 954 milhões de reais. Eram 936 milhões em março, 858 milhões de reais em dezembro. Todas essas informações foram obtidas pelo site Anotações Tricolores. Preciso contar também que em maio o déficit do São Paulo foi de 19 milhões e 400 mil, ou seja, no quinto mês do ano, somando apenas o mês de maio, foram quase 20 milhões de prejuízos. Para completar o noticiário tricolor, contar que o São Paulo negocia para jogar no Pacaembu quando o Morumbi estiver sendo utilizado para shows. Mas, para que isso ocorra, o São Paulo exige que os responsáveis pelo Pacaembu troquem a grama artificial pela grama natural. Resta saber se para o Pacaembu isso vale a pena, afinal de contas o Pacaembu foi reconstruído para ser principalmente uma arena de shows. E com a utilização de um gramado natural, esses shows podem ser comprometidos. Já Lucas Perry, ex-goleiro do São Paulo, pode virar reforço do Torino, garantindo assim dinheiro para o tricolor. Graças ao mecanismo de solidariedade, o São Paulo espera arrecadar 3 milhões e 600 mil reais nessa operação. Ô, meu amigo Valentim, o André Silva recusou saída do São Paulo por causa da incerteza do Caleri. Ele acha que vai rolar um espaço para ele? Não é o argumento dele, né? Mas fato é, o São Paulo tá na temporada passada, vale a gente lembrar, né? O São Paulo teve 3 atacantes, centroavantes, aliás, com a mesma lesão, ligamento cruzado anterior do joelho. Primeiro foi o Caleri, depois o André Silva e depois o Jean Francisco, que está retornando agora para os treinamentos. O que rolou? O André Silva, aliás, o Caleri não tem renovação ainda acertada com o São Paulo, na verdade, muito pelo contrário, né? O negócio está até meio emperrado ali por questão financeira, ele pede uma compensação bem acima do que o São Paulo pode pagar hoje. Não sei se vocês estão sabendo, mas o São Paulo vive uma crise financeira, tem até transfer ban rolando aí. Mentira! O São Paulo precisa que o... Tá São assim? Paulo precisa... Tá assim o negócio? Tá complicado. Como diz em inglês, né? O Caleri vai precisar play ball, vai precisar jogar a bola para negociar ali, aliás, para tentar negociar. Com a pedida atual não tem chance. Em vista, o André Silva sempre recebe sondagem no São Paulo, ele é considerado um bom atacante reserva aqui e outros clubes do Brasil também veem isso. Ele recebeu uma sondagem do Internacional nessa última, agora nessa primeira janela, né, que estava abrindo ainda, não vai sair. E o que ele comunicou para o São Paulo foi: não quero sair, não quero nem ouvir proposta. Então assim, é claro que tem a situação do Caleri evoluindo, mas o André sente uma frustração por causa do ano passado. Quando o Caleri se lesionou, ele era o cara do São Paulo, começou a marcar gols na Libertadores, ele estava indo sobretudo muito bem com o Crespo, mas depois vem outra lesão grave que arruinou o restante da temporada. Então assim, fica um sentimento, uma sensação no André de que poderia fazer mais, e o segundo semestre está aí. Com o Caleri agora de volta, é verdade, mas querendo ou não, também é uma peça importante. São Paulo, né, o elenco do São Paulo meio esfacelado aí em diversas saídas. Sempre é bom ter um atacante confiável, pelo menos no banco, mas na rotação, Fabi. Vamos ouvir, então, o Valentim falou que está lá no CT por causa da apresentação do Aurélio Buta, né? Um dos portugueses, vieram 2 portugueses, ele é um dos portugueses que chegou ao São Paulo. Vamos ouvi-lo. Primeiramente, boa tarde a todos. Respondendo à tua questão, foi uma decisão fácil. Quando os meus empresários e o Rafinha falou-me da possibilidade de vir para o São Paulo, foi uma decisão fácil para mim, porque é um clube enorme, e então eu gostei deste desafio e decidi logo ir jogar neste clube, porque também é uma benção para mim, num país novo, uma mudança completamente diferente da Europa, mas eu gosto de grandes desafios, por isso aceitei. E respondendo à segunda pergunta, em questão como me receberam aqui, eu acho que é bom citar, porque toda a gente me recebeu muito bem. Acho que as pessoas aqui são muito, muito carinhosas, receberam-me todos de uma forma muito positiva, e isso creio que ajuda mais na adaptação ao clube, ao país. E sim, só posso dizer que me receberam de uma forma muito positiva. Ele fala que se sente melhor jogando na lateral. O Vitor Sá chorou, se emocionou na apresentação. Essa apresentação aí foi tranquila, né, Valentim? Até mais rápida, demorou até um pouco para começar aqui, o São Paulo estendeu o treino de hoje, mas sim, é um cara que fala pouco, é calmo, meio estilo europeu mesmo, assim, sabe? Lembra até um pouco o Marcos Antônio nesse sentido, um cara mais comedido, mas enfim, não se escondeu, inclusive perguntado até quais são as
as referências dele no futebol, ele não se escondeu. Falou que gosta muito do Cédric Soares, o Daniel Alves também foi citado, e como ídolo tem o Cafu, ex-São Paulo, claro, o ídolo do São Paulo. Enfim, chegou a hora do Buta e pode já estrear na fogueira domingo, Fabinho. Olha aí, de Júnior, um discursinho bem bonito com a comunicação, porque ele cita os São Paulinos, né, que são referência dele, na lateral. Português de 29 anos, estava na Dinamarca. E com uma característica ofensiva, né? Foi até bom o Valentim explicar a questão da possibilidade de, eventualmente, se for o caso, ele jogar na zaga, ser polivalente ali, mas como lateral direita, ele é um lateral com características ofensivas, com gols marcados, às vezes um pouco criticado lá fora, até acompanhando o que colegas que já fizeram várias transmissões de campeonato alemão, principalmente, né? Onde ele passou boa parte da carreira dele, tinha aquela situação da última decisão ali, às vezes chutar quando precisava cruzar e vice-versa, mas com gols marcados. Então, com essa característica de ser um lateral ofensivo, o que para o São Paulo pode ser interessante, embora o São Paulo também tenha suas preocupações defensivas, obviamente. Ô, Valentim, lógico que a gente já falou aqui dos problemas da zaga, né? Que tem poucas opções, né? Osório, o jogador da base deve acabar atuando. No mais, tudo ok? Nenhum problema, Marcos Antônio, enfim, Luciano, Caleri, essa galera toda confirmada aí? Chega de problema, né? Já basta o transfer ban aí, né? E o Rafael Tolói de quarta-feira. Tá tudo Mais limpo. problema não dá, né? Mais problema não, né? Chega, pelo amor de Deus. Tá, então essa galera toda pro São Paulo pode ficar tranquilo. Luciano, Isso. Vai. Lucigol, Vai Caleri, por enquanto, né? Por enquanto segue. E essa história do presidente do Conselho Deliberativo, o Valentim, é mais uma história. Aí, eu tô vendo, eu quero falar de coisa boa, mas São Paulo não tá deixando. Presidente do Conselho Deliberativo também entra para a página policial, né? Assim, o que a gente tem que contextualizar é que está tendo um tiro cruzado de situação e também do presidente do Conselho que está hoje compondo uma possível candidatura do Rogério Caboclo como opositor. Então, a gente tem que dar esse panorama político para entender. O Macis já pediu a expulsão do Outen, a oposição do São Paulo já pediu a expulsão do Macis. Então, segue esse chumbo cruzado. Nessa questão especificamente aí do Outen, eu até recebi uma nota oficial dele ontem, dizendo que ele recebeu com muita tranquilidade, que ele acredita que vai dar tudo certo, que vai ser inocentado eventualmente, enfim, nessa questão da falsidade ideológica, né? Mas é uma questão que está aflorando no São Paulo, não de hoje, né? Mas é um chumbo cruzado que está rolando entre presidente do Conselho, presidente do São Paulo, oposição, situação que tende a se agravar aí até o fim do ano, Fabi. Eleições chegando, ano de eleição é assim. Você vê, o problema é mais político, né? Ninguém pensa no São Paulo, ninguém pensa na instituição. Todo mundo pensa no umbigo, né? Não, e pensar em Rogério Caboclo, o ex-presidente da CBF, afastado do cargo por denúncias de assédio moral e assédio sexual, isso não ajuda em nada, né, a vida do São Paulo, em absolutamente nada, além de várias outras questões que envolveram também a gestão do Caboclo na CBF. Então, o São Paulo pensar no Caboclo como uma possível saída para a crise que vive, demonstra que realmente assim, o buraco está sem fundo no São Paulo. O atual presidente sai mesmo, né, Valentim? Ele chegou a... Não. Não? Não necessariamente. Tá bem turva a água da situação. É lógico, Fabi, como é o presidente em exercício, e também tem a questão que a gente precisa levantar aqui, para o Casares, muita coisa que degringolou também foi por conta do critério esportivo, né? O São Paulo ia muito mal e politicamente o negócio também sobe a temperatura. Quando o time vai bem, dificilmente isso acaba elevando o patamar dos problemas, né? O time jogando bem resolve basicamente tudo. O que eu escuto, se o time for bem, existe uma chance ainda maior do Macis candidatar. Ele considera. Isso que a gente tem de informação apurada. Ele considera nada decidido ainda. Pelo contrário, se tem alguma coisa mais decidida, a gente pode citar os caras da oposição, mas que ainda tem muita gente ali que quer, mas que não tem uma definição ainda acerca de quem vai ser o cara escolhido. Então, assim, na oposição tem vários nomes, na situação tem poucos nomes, incluindo o próprio presidente. A tendência é que isso demore ainda um pouco para ser resolvido, tá? Mas o Macis é sim um candidato, isso é um fato. Um candidato para ser candidato. A questão é se ele vai ser de fato o cara a levantar o dedinho e falar, opa, eu vou. Por enquanto tem pouquíssima gente na situação disposta a fazer isso. Com o Casares já era um problema, com o Macis segue sendo. O futuro da situação do São Paulo é bem definido ainda, Fabi, mas tem o Macis, claro, como um possível candidato. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.